Olá, sejam bem-vindos à Maratona Espiritual. Este é o 19º sábado em que estamos a perseverar, a persistir e a resistir com as nossas forças para percorrer mais 1 quilómetro da fé. Vamos então entrar no 19º quilómetro da nossa Maratona Espiritual. Este é o 19º sábado, no qual juntos vamos percorrer mais este quilómetro. E então quero começar por dizer que relacionamentos saudáveis não se mantêm sozinhos. Eles exigem esforço, proteção e cuidados constantes. Hoje vamos focar-nos em como cultivar a comunhão. Como cuidar da vida em comunidade, pois, como nós já vimos, não fomos chamados para viver isolados, mas para pertencer à família da fé, para pertencer à família de famílias. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a comunhão é como um jardim que precisa de ser regado e onde as ervas daninhas precisam de ser arrancadas. Assim acontece também na nossa vida espiritual. Existe uma responsabilidade para cultivar, para cuidar, para conservar. Bendito seja o nome do Senhor. E a paz e a unidade na família de Deus não são automáticas. O apóstolo Paulo exorta-nos a fazer um esforço ativo para manter aquilo que o Espírito Santo já criou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, cultivar a comunhão é uma prova de maturidade espiritual e de amor ao Senhor da Igreja, pois Ele é o cabeça do corpo, que é a sua Igreja. Pois bem, nós estamos aqui focados no que é viver, nas implicações que é viver em comunhão. E isto aplica-se para aqueles que querem ser maduros na fé, maduros no conhecimento, para aqueles que querem crescer na graça de Deus. Pois é, por isso nós somos chamados a percorrer esta maratona espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Estás pronto? Estás fortalecido na fé? Então, vamos lá mergulhar bem fundo nas implicações que é viver em comunidade. Vamos falar de comunhão, união. A comunhão cristã não é uma invenção humana, nem é o resultado de afinidades naturais entre as pessoas. Mas a comunhão espiritual nasce da obra sobrenatural do Espírito Santo, que une em Cristo homens e mulheres de diferentes origens, de diferentes personalidades e de diferentes histórias pessoais. Contudo, embora esta unidade seja criada por Deus, a sua preservação envolve a responsabilidade de cada um de nós. Por isso, o apóstolo Paulo exorta a Igreja a preservar a unidade da fé pelo vínculo da paz. Em Efésios, capítulo 4, versículos 1 e 6, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, aperfeiçoando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. E há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos
e está em todos. Bendito seja o nome do Senhor. A expressão procurando guardar a unidade do Espírito, este verbo procurando, transmite a ideia de diligência, de empenho intencional e de um esforço mútuo. Paulo não diz que devemos criar a unidade do Espírito, porque ela já existe pela ação divina, mas ele nos ensina que devemos guardá-la. Isto revela uma verdade fundamental, é que a comunhão saudável não acontece por acaso. Ela requer uma vigilância espiritual, maturidade cristã e disposição para colocar os interesses do corpo de Cristo acima dos nossos próprios interesses ou preferências pessoais. Esta responsabilidade torna-se ainda mais necessária porque vivemos rodeados por fatores que ameaçam constantemente a unidade da Igreja. Temos o orgulho, os mal-entendidos, as opiniões divergentes, a falta de perdão, as palavras impensadas que podem enfraquecer os relacionamentos que Deus deseja fortalecer. Por essa razão, guardar a unidade do Espírito, é muito importante guardar a unidade do Espírito, exige mais do que evitar conflitos, exige uma postura ativa de promoção da paz. E o apóstolo Paulo reforça este princípio quando escreve sobre a liberdade e a caridade aos Romanos, no capítulo 14, versículos 13 a 23. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão te entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças parecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Agora toma nota. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Por isso, não destruas a obra de Deus por causa da comida, pois todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mau para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar, ou a se ofender, ou a enfraquecer-se. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Quis ler este texto para contextualizarmos, não é? Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também a edificação de uns para com os outros. Então devemos evitar escândalo entre irmãos. O maratonista está consciente destas verdades e procura vivê-las, procura aplicá-las à sua vida prática no dia a dia. Atentemos para o verbo sigamos a paz. Sigamos aponta para uma busca deliberada, para um empenho. O cristão não deve ser apenas alguém que espera que a paz aconteça, mas deve ser um agente que trabalha para construir a paz e para preservá-la. No contexto de Romanos 14, Paulo dirige-se a crentes que possuíam convicções diferentes acerca de questões secundárias da fé. Então, em vez de permitir que essas diferenças secundárias gerassem confusão, gerassem divisão, ele ensina-nos que a prioridade deve ser contribuir para a edificação mútua. Este princípio continua
extremamente relevante e válido para os nossos dias hoje. Claro que quando vivemos em comunhão, em comunidade, nem todos pensarão da mesma forma sobre assuntos secundários, mas todos somos chamados a amar-nos, a respeitar-nos, a tolerar-nos, a procurar aquilo que fortalece o quê? A unidade do corpo de Cristo. Como maratonistas espirituais, entendemos que a verdadeira comunhão não se manifesta quando todos concordam em tudo, mas quando todos escolhem honrar a Cristo acima das suas preferências pessoais. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui para exercitar-nos, para ganhar músculos espirituais, para nos fortalecermos em Cristo e uns aos outros, para assim avançarmos em nome do Senhor Jesus, rumo à meta. Manter o vínculo da comunhão também implica cultivar atitudes que refletem o caráter de Jesus, pois por nós mesmos não somos exemplos, não é? Não conseguimos ser aquele exemplo perfeito, mas em Cristo sim, podemos encontrar o exemplo perfeito. Naqueles versículos que lemos em Efésios, no capítulo 4, Paulo menciona a humildade e a mansidão, a longanimidade e a capacidade de nos suportarmos uns aos outros em amor. Estas virtudes funcionam como as raízes que sustentam a árvore da unidade. Quando a humildade desaparece, surgem disputas. Quando a paciência se esgota, aparecem ressentimentos. Quando o amor esfria, a comunhão enfraquece. Já a palavra nos adverte, o Senhor Jesus adverte a Igreja para ver onde caímos e para voltarmos ao primeiro amor. Por isso, cada crente, cada maratonista espiritual deve examinar regularmente o seu coração e perguntar se está a contribuir para a saúde espiritual da comunidade em que está inserido, ou se consciente ou inconscientemente está a permitir que pequenas ervas daninhas prejudiquem o jardim da comunhão. É interessante porque nós vemos logo no início da Bíblia que Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden. Então o jardim deve ser o reflexo dessa harmonia que existe na natureza, dessa comunhão, dessa alegria, dessa paz, dessa mansidão. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Por estas razões, vemos que a manutenção da comunhão é uma responsabilidade partilhada por todos os membros da família de Deus. O Espírito Santo já realizou um milagre da união em Cristo, porque ele nos uniu a Cristo. Mas cabe-nos agora proteger esse tesouro através de atitudes que promovam a paz, que promovam o amor e que contribuam para o crescimento espiritual mútuo, para o amadurecimento na fé, para o encorajamento. Cada gesto de reconciliação, cada palavra de conforto, cada ato de perdão, cada demonstração de graça de uns para com os outros, isso ajuda a fortalecer o vínculo que Deus estabeleceu, o vínculo da unidade. Quando a Igreja assume esta responsabilidade com seriedade, torna-se um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho, revelando ao mundo que a unidade verdadeira não é o fruto ou o resultado de um esforço humano isolado, mas é o resultado da ação de Deus aos fiéis, da ação de Deus no corpo de Cristo, mas que também os crentes, nós, os maratonistas espirituais, contribuímos para fortalecer esses laços de comunhão, de unidade em Cristo Jesus. Esta unidade é uma unidade sobrenatural, não é uma unidade natural.
Não, nós fomos unidos em Cristo, não fomos unidos porque gostávamos uns dos outros, porque tínhamos tudo em comum, partilhávamos ideias em comuns. Não, nós fomos chamados de todos os povos, todas as raças, todas as línguas, todas as culturas. E por isso, milagrosamente, o Senhor nos une em Cristo, por meio do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. E nós também devemos ter este propósito de caminharmos juntos. Estamos aqui para vivermos vidas com propósito. E nós fomos chamados para viver em comunhão, para viver na família da fé, para comungarmos das mesmas esperanças, para partilharmos as vitórias e também as fraquezas, para que nos possamos encorajar mutuamente. Este é o propósito para a nossa vida, viver em comunhão. Nós entendemos então que a comunhão é um presente de Deus, mas que a manutenção dessa comunhão é uma tarefa que cabe a cada um de nós. Deus dá a semente, mas nós cultivamos o solo, o jardim. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, como proteger a família de Deus? Ela precisa ser protegida. Nós temos essa missão. A comunhão na família de Deus é um dos tesouros mais preciosos que o Senhor confiou aos crentes. Contudo, tal como um jardim necessita de cuidados constantes para permanecer saudável e frutífero, também a comunhão exige atitudes práticas que protejam das divisões, dos conflitos e do esfriamento espiritual. A palavra de Deus apresenta princípios claros, é baseados na palavra, é baseados em princípios espirituais. Por isso é que nós fomos chamados a participar desta maratona espiritual. Então, como eu estava a dizer, a palavra de Deus apresenta princípios claros que ajudam cada maratonista, cada crente, a preservar a unidade que o Espírito Santo estabeleceu entre os membros do corpo de Cristo. E uma das formas mais importantes de proteger a família de Deus dos ataques inimigos é valorizar as diferenças. Há quem tenha medo das diferenças, mas elas devem ser valorizadas, pois nós somos chamados à unidade no meio da diversidade. Bendito seja o nome do Senhor. E por isso, a comunhão que existe no corpo de Cristo não foi feita com pessoas iguais, mas com pessoas diferentes, que foram unidas pela graça de Deus. Por isso, Paulo escreve que o nosso modelo, o nosso padrão, é Cristo, a quem devemos imitar. Em Romanos, no capítulo 15, versículos 1 a 13. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, toma nota. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso modelo é Cristo, que nos recebeu apesar das nossas falhas, limitações e diferenças. Da mesma forma, devemos acolher os irmãos com amor e respeito. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 4 a 6, Paulo lembra que há diversidade de dons,
diversidade de ministérios, diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que atua tudo em todos. As diferenças não são uma ameaça, então, à unidade, mas são parte do plano divino para enriquecer e para fortalecer a comunhão no corpo de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando aprendemos a valorizar aquilo que Deus faz de forma distinta, diversa em cada pessoa, substituímos a comparação pela gratidão e a competição pela cooperação. Deus soberanamente distribui os seus dons, as suas capacitações a cada um como quer. E dá diferentes dons a cada um para quê? Para que todos nos completemos uns aos outros. Se cada um de nós tivesse todos os dons, todas as capacitações, não precisaríamos dos outros para nada e viveríamos isolados. Mas não é isso que acontece. Deus reparte a cada um dons diferentes para que precisemos uns dos outros para chegarmos à unidade perfeita, à maturidade completa. Bendito seja o nome do Senhor. Isto é viver vidas com propósito. E este é um grande propósito de preservar, conservar a comunhão para a qual nós fomos chamados a viver em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Outra proteção essencial para a comunhão é evitar maldizer, murmurar, criticar destrutivamente. O apóstolo Tiago adverte-nos: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Bendito seja o nome do Senhor. Então nós devemos ser tardios para julgar e prontos para nos avaliar. Porque as palavras possuem um enorme poder para edificar ou para destruir relacionamentos. É por isso que muitas divisões começam não através de grandes conflitos, mas por meio de comentários imprudentes, insinuações ou críticas feitas longe da presença da pessoa envolvida. Ou falar nas costas, ou falar por trás. Isso é traição, é trair a amizade. Porém, a sabedoria de Provérbios confirma esta realidade. Provérbios 16, 28. O homem perverso levanta contenda e o difamador separa os maiores amigos. Quem ama a comunhão, como nós, escolhe ser parte da solução e não da propagação do problema. Em vez de espalhar críticas, procuramos falar com verdade, com graça e com amor, contribuindo para a restauração e não para a divisão. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver e a conservar a comunhão. Porque a comunhão também é protegida quando nós praticamos a humildade e a cortesia, a empatia, a simpatia. Pois nós vivemos num mundo marcado pelo individualismo e pela busca de reconhecimento pessoal. Porém, a palavra de Deus chama-nos a um caminho diferente. Paulo exorta-nos ao amor fraternal e à humildade. Veja o que diz Paulo a Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo
ou não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Bendito seja o nome do Senhor. Somos chamados a viver vidas com propósito e nesta maratona espiritual nós estamos a aprofundar-nos na forma de melhor viver em comunhão e de preservar, de cultivar, de cuidar dessa comunhão. Então, a humildade não significa inferioridade, mas é uma disposição para servir e valorizar os outros. Da mesma forma que Pedro também encoraja os crentes a serem exemplos no amor fraternal. No capítulo 3 da primeira carta de Pedro, lemos nos versículos 8 a 12, finalmente, se todos de igual ânimo, compadecidos, ou melhor, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolorosamente ou dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Bendito seja o nome do Senhor. Pequenos gestos de gentileza, de respeito, de consideração, têm um grande impacto na saúde dos relacionamentos cristãos. E isso é uma forma de refletir o caráter de Cristo na comunidade. Por isso somos chamados a viver vidas com propósito. Além disso, uma comunidade forte aprende a resolver conflitos rapidamente, não os adia. Os desentendimentos sempre vão surgir, fazem parte da realidade humana. Mas o problema não está na existência do conflito, está em ignorá-lo, ou então alimentá-lo. Mas Jesus ensinou, vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, em Mateus 5:24, mostrando que a reconciliação tem prioridade diante de Deus. Paulo reforça esta urgência ao escrever aos Efésios capítulo 4 e versículo 26, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando os conflitos são deixados sem resolução, criam raízes de amargura que comprometem a comunhão. Antes, pelo contrário, quando existe disposição para dialogar, para perdoar, para procurar entendimento, a comunidade experimenta restauração e crescimento espiritual. A maturidade cristã não se mede pela ausência de conflitos, mas pela forma bíblica como eles são tratados. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso estamos nesta maratona espiritual, através deste livro sagrado, a Bíblia, para aprendermos a viver vidas com propósito. Então, finalmente, proteger a família de Deus implica apoiar os fiéis líderes que servem o rebanho com humildade, amor e abnegação. A liderança espiritual deve manifestar a presença de Deus no meio da comunidade e isso é um requisito de Deus, não é? Deus não nos deixou anarquicamente, mas Ele colocou os seus ministros para cuidar do rebanho. Por isso a liderança espiritual é um presente de Deus. Por isso Paulo escreve a primeira a Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 a 13. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Bendito seja o nome do Senhor. Isto não significa idolatrar os líderes.
nem ignorar a responsabilidade que têm perante Deus, mas é reconhecer o valor do seu serviço e colaborar com eles para o bem da comunidade, para o bem do corpo de Cristo, que é a igreja local, a igreja visível. Por isso, uma congregação que honra, que apoia e ora pelos seus líderes, contribui para um ambiente de estabilidade, de crescimento e de unidade espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, quando estes princípios são vividos na prática, valorizando as diferenças, evitando a crítica destrutiva, cultivando a humildade, resolvendo imediatamente os conflitos e apoiando os líderes fiéis, a família de Deus torna-se mais forte e saudável. Bendito seja o nome do Senhor. Isto é viver vidas com propósito. A comunhão, então, deixa de ser apenas um ensinamento, uma teoria, e passa a ser uma realidade visível. Desta forma, a Igreja reflete o amor de Cristo ao mundo e cumpre o propósito para o qual foi chamada: viver em unidade para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Então, como maratonistas espirituais, compreendemos que a paz na família de Deus não é a ausência de conflito, mas é a presença da reconciliação, e que o perdão não é o opcional, mas é a marca daqueles que foram perdoados por Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos então concluir este 19º quilómetro da nossa maratona espiritual. E neste momento eu quero chamar-te para um momento de reflexão. E para nos ajudar nessa reflexão, pensemos o que em Romanos capítulo 12 e versículo 18, em que Paulo nos ensina dizendo: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. À luz desta exortação, existe algum relacionamento na tua vida, na minha vida, onde Deus nos está a chamar a dar o primeiro passo em direção à paz, deixando de lado o orgulho, a ofensa ou o ressentimento? Eu quero lembrar-te que a restauração de relacionamentos é mais importante do que ter razão. Em segundo lugar, reflitamos: a comunhão cristã floresce quando todos usamos as nossas palavras e atitudes para edificar os outros, para fortalecer os outros. Então, reflitamos se as nossas conversas e ações têm contribuído para a edificação, para o consolo, para a exortação dos irmãos na fé, ou se, pelo contrário, têm sido marcadas pela crítica, indiferença ou silêncio perante as necessidades espirituais dos outros. E finalmente, a terceira pergunta. Paulo declara aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 18, que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Então, como embaixadores de Cristo, de que forma estou a promover a reconciliação nos meus relacionamentos, na minha comunidade local? Ou será que tenho permitido que conflitos não resolvidos criem barreiras onde Deus deseja restaurar a comunhão? Talvez tu, que ainda não vivas numa comunidade local, quer dizer que Deus te convida para este propósito de viver em comunhão, de viver integrado na família de Deus. E eu quero dizer-te que o pecado separou-nos de Deus e uns dos outros, criando um mundo de isolamento e de conflito.
mas Jesus Cristo veio para ser a nossa paz. Ele sofreu a maior injustiça para que nós pudéssemos viver em harmonia. Se estás cansado de viver em guerra contigo mesmo ou com os outros, se sentes falta de paz, entrega a tua vida a Jesus, pois Ele tem poder e Ele deseja reconciliar-te com o Pai. E Ele quer também ensinar-te a viver uma verdadeira vida em família. Ele quer ensinar-te a viver uma vida com propósito. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se este é o teu desejo sincero e se o queres fazer de livre e espontânea vontade, podes orar comigo assim ao Pai Celestial. Vamos orar? Pai Celestial, eu aproximo-me de Ti em nome de Jesus Cristo, reconhecendo que sou pecador, que pelos meus próprios méritos não posso alcançar a Tua santidade. A Tua palavra declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E eu confesso que tenho vivido longe da Tua vontade, seguindo os meus próprios caminhos. Por isso hoje arrependo-me sinceramente dos meus pecados. Reconheço que Te ofendi em pensamentos, palavras e ações. Não desejo continuar afastado da Tua presença. Peço-Te que me perdoes e que me laves de toda a minha iniquidade. Creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, derramando o seu precioso sangue para me redimir. E creio que ressuscitou ao terceiro dia, vencendo o pecado e a morte. Senhor Jesus, neste momento recebo-Te pela fé como o meu suficiente Salvador. Confio unicamente em Ti para a minha salvação e não nas minhas obras, não na religião ou esforços pessoais. Conforme diz a Tua palavra, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu invoco o Teu nome e peço que salves a minha alma. Também Te confesso como o único Senhor da minha vida, pois como está escrito, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por isso, a partir de hoje, desejo seguir-Te, obedecer-Te e aprender a viver segundo a Tua palavra. Espírito Santo, vem habitar em mim, transforma o meu coração, renova a minha mente e ajuda-me a abandonar tudo aquilo que não Te agrada. Dá-me fome e sede das Escrituras. Dá-me amor pela oração e o desejo de viver em comunhão com o povo de Deus. Pai, entrego-Te a minha vida, os meus dons, o meu tempo e o meu futuro. Comprometo-me a servir a Cristo e a cooperar na obra do Teu reino, usando aquilo que me confiaste para glorificar o Teu nome e anunciar o Evangelho a outros. Que a minha vida seja um testemunho vivo da Tua graça e do Teu poder transformador. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, porque pela fé em Jesus Cristo eu recebo o perdão dos pecados, a reconciliação contigo e a esperança da vida eterna. Toda a honra, toda a glória sejam dados a Ti, Senhor. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. E graças a Deus. Quero dar os parabéns se fizestes esta oração de entrega ao Senhor Jesus. Quero dizer-te que Deus te fala por meio da sua palavra e que nós falamos com Deus por meio da oração. E certamente é na vivência em comunhão que Deus se agrada e que Deus ordena a sua bênção. Por isso fica firme nesta maratona espiritual. Fica firme neste propósito de viver em comunhão para a glória de Deus. Espero por ti no 20º quilómetro. Olha que importante. Até sábado, se o Senhor permitir.